O que vem na sua cabeça quando alguém fala em escola multisseriada no campo? Eu acho que para muita gente a imagem é quase automática, né? Uma sala de aula pequena, talvez meio improvisada. Exato. Com um único professor ali se desdobrando, tentando ensinar ao mesmo tempo uma criança que está aprendendo a ler e, sei lá, um pré-adolescente que já deveria estar vendo frações. A pergunta que a gente se faz é, essa imagem, esse estigma todo, ele é justo? Ou, assim, o buraco é bem mais embaixo? Olha, essa imagem, infelizmente, ela tem uma base muito real no nosso contexto, no contexto brasileiro. E é exatamente esse o ponto de partida da nossa análise hoje. A gente vai tentar investigar por que esse modelo multisseriado carrega essa fama tão negativa por aqui. Sim. Enquanto em vários outros lugares do mundo, ele é visto não só como uma solução, mas às vezes até como uma vantagem pedagógica. Uma vantagem. Uma vantagem, e para guiar essa nossa conversa, a gente está mergulhando fundo num estudo super completo da Cláudia da Mota Darós Parente, que faz exatamente essa comparação. As experiências de sucesso lá fora contra a dura realidade aqui dentro. Então a nossa missão hoje é entender a diferença crucial entre a multisseriação que nasce da necessidade, sabe? Quase como um improviso para tapar um buraco. Isso. E aquela que é uma escolha pedagógica de verdade, pensada, planejada. E, o mais importante, como é que essa distinção toda impacta a qualidade da educação que chega ou que não chega, né, para milhões de crianças no campo brasileiro. Ok, vamos começar a desempacotar isso. O próprio nome, multisseriada, já soa meio pesado, parece que carrega um preconceito. Totalmente. A fonte que a gente está usando menciona que o termo é associado a adjetivos como baixa qualidade, fraca, difícil, trabalhosa, errada, isolada. Nossa, é uma carga muito negativa. Da onde vem tudo isso? A origem, assim, explica quase tudo. No Brasil, a escola multisseriada não foi uma opção pedagógica, sabe? Não foi um projeto pensado. Não foi uma escolha. Não foi uma escolha. Foi uma consequência. Foi uma solução de emergência para a expansão tardia do acesso à educação para a população do campo. Era o jeito de atender poucos alunos espalhados em locais muito distantes. O problema fundamental, que a gente pode chamar de a nossa falha original, foi que em vez de criar um modelo próprio para essa realidade, a gente tentou o quê? Copiar e colar o sistema seriado urbano. É um paradoxo muito maluco, né? O desejo era ter uma escola igual à da cidade, porque isso na cabeça das pessoas representava qualidade. Exatamente. Mas aí, ao tentar imitar um modelo que não foi feito para aquela realidade, o resultado foi, tipo, uma versão precária, uma cópia mal feita. Perfeito. O estudo aponta que esse desejo de espelhar a escola urbana fez com que qualquer coisa diferente fosse automaticamente vista como inferior. E na prática, o que essa tentativa de imitação faz? Imagino que sobrecarregue o professor, de uma forma quase desumana. Pensa bem, sem um currículo adaptado, sem material pensado para isso, ele precisa, na mesma sala e ao mesmo tempo, criar 5 planejamentos diferentes para 5 séries distintas. Nossa. É dar uma aula de alfabetização no canto esquerdo da sala e de História do Brasil no canto direito. O estudo chama isso de modelo quase monograduado, que é uma definição ótima. Quase monograduado? A gente finge que cada série é separada, mas elas estão todas amontoadas no mesmo espaço, sabe? E eu imagino que a formação desse professor não ajuda em nada. Não ajuda e, na verdade, agrava tudo. A fonte é muito clara ao apontar que muitos professores saem da faculdade sem sequer saber que essa realidade existe. Como assim? Eles são treinados para o modelo seriado urbano com uma turma de 30 alunos da mesma idade. Aí, no primeiro dia de trabalho, são jogados numa sala com 15 crianças de 5 idades diferentes e um único quadro negro. O choque de realidade deve ser brutal. Essa descrição do professor tendo que se virar com 5 planejamentos diferentes ao mesmo tempo é angustiante e me faz pensar. O problema é o modelo em si, a ideia de misturar idades, ou somos só nós que não sabemos como aplicar isso? A fonte fala de como outros países lidam com a questão certo. Exatamente. E é aqui que a nossa análise dá uma virada, assim, de 180 graus. Porque lá fora, em muitos casos, a multisseriação é uma escolha pedagógica deliberada. Uma escolha. Uma escolha. Em países como Finlândia, Noruega, Suécia, a percepção não tem nada de negativo.
Ninguém parte do pressuposto de que o desempenho dos alunos vai ser inferior. Pelo contrário, a organização da escola é pensada para tirar vantagens da situação de ter idades diferentes juntas. Peraí, isso é bem contraintuitivo. Como que ter crianças de 6 e 10 anos na mesma sala pode ser uma vantagem? A primeira imagem que me vem à mente é o caos. O que esses pedagogos enxergaram que a gente não está vendo aqui? Eles enxergaram um potencial de colaboração. O estudo aponta que, nessas escolas, há um desenvolvimento muito maior da autonomia e do cooperativismo entre os alunos. Os mais velhos naturalmente ajudam os mais novos. Cria-se um ambiente de tutoria entre pares que é riquíssimo, sabe? O aluno mais velho, ao ensinar, ele reforça o próprio conhecimento e o mais novo tem um modelo mais próximo da sua realidade para seguir. Isso é lindo na teoria, mas não acaba sobrecarregando o aluno mais velho? Ele não corre o risco de virar um mini professor, perdendo o próprio tempo de aprendizado para cuidar dos outros? Como que esses modelos evitam essa armadilha? Essa é uma pergunta fundamental e a resposta está no suporte. Não é algo que acontece de forma improvisada, no se vira nos 30. Certo. Existem políticas públicas claras para apoiar esse modelo. Na Inglaterra, a fonte cita a existência dos clusters, que são redes de escolas rurais. Clusters. Elas se agrupam para compartilhar recursos, trocar experiências pedagógicas e até dividir a gestão. Ninguém está isolado. Então não é só a dinâmica da sala de aula. É todo um ecossistema de suporte construído ao redor dela. A gente aqui isola o professor. Lá eles criam uma rede. Perfeitamente. E tem outro ponto que é talvez o mais chocante na comparação. O papel social da escola. Na Suécia, o estudo descreve a escola da vila como o coração da comunidade. Um ponto de encontro, um centro cultural. Por isso, a decisão de fechar uma escola dessas não é uma canetada de um burocrata, sabe? Não é uma decisão de cima para baixo. De jeito nenhum. É uma decisão que afeta a vida de toda a comunidade e é debatida exaustivamente com os moradores. Enquanto isso, aqui no Brasil, a gente ouve falar direto da nucleação, que é basicamente o contrário disso, né? É o exato oposto. O processo de nucleação é fechar as pequenas escolas rurais para concentrar todos os alunos numa escola polo maior e geralmente na cidade mais próxima. Sim. A fonte cita que esse processo muitas vezes acontece sem qualquer consulta popular. A questão é tratada apenas como um problema de custos, de otimização de recursos. É uma lógica puramente financeira. Exato. É quase como fechar todas as bibliotecas de bairro para construir uma única biblioteca central gigante. Na teoria, os recursos estão todos lá, mas na prática você cria uma barreira de acesso enorme para quem mora longe, desvitaliza as comunidades e ignora o papel social que cada pequena escola tinha no seu local. Fica muito claro que o problema não é o modelo, mas como ele é implementado, ou melhor, como ele é abandonado. Vendo esses exemplos de sucesso, a pergunta óbvia é: o Brasil já tentou importar algum desses modelos que funcionam? A gente já tentou aprender com eles? Sim, já tentamos. E essa parte da nossa análise é talvez a mais reveladora sobre as nossas dificuldades. Houve uma grande iniciativa chamada Programa Escola Ativa. Escola Ativa. Isso, que foi diretamente inspirada na experiência bem-sucedida do Escuela Nueva da Colômbia, um modelo multisseriado que é referência mundial. Ok, então a gente tinha um programa inspirado num sucesso internacional, com material próprio, foco na aprendizagem centrada no aluno, formação de professores. Parece que finalmente tinham acertado a receita do bolo. Mas a fonte diz que, na prática, o bolo desandou completamente. O que aconteceu? O programa foi duramente criticado por movimentos sociais do campo e por universidades aqui no Brasil. As críticas apontavam para vários problemas. Certo. Havia os operacionais, claro. Materiais didáticos que não chegavam, a formação de professores que era insuficiente ou não acontecia. Mas a crítica principal era muito mais profunda. A metodologia era vista como uma solução de prateleira. Solução de prateleira. O que isso significa na prática? Que o material didático falava de semáforo e metrô para uma criança que vive no meio da Amazônia. Era esse o nível de desconexão. Era exatamente esse o nível. Foi uma tentativa de impor o modelo de cima para baixo,
sem levar em conta as gigantescas diferenças culturais, sociais, geográficas do campo brasileiro. Claro. O campo no sertão nordestino não é o mesmo da região sul, que não é o mesmo do Pantanal ou da Amazônia. O Escola Nueva funcionou na Colômbia porque foi pensado para a realidade colombiana. A versão brasileira foi criticada por não dialogar com a vida, com o trabalho, com a cultura daquelas comunidades. Em vez de adaptar, a gente tentou mais uma vez copiar e colar. E falhou de novo. Então o que a gente está descobrindo aqui é um ciclo vicioso. A gente olha para a escola do campo e diz, isso aqui é um improviso. E por tratá-la como um improviso, a gente não investe, não treina, não adapta, e ela se torna de fato um improviso. Exato. Um improviso de baixa qualidade, a gente acaba criando o problema que a gente dizia que já existia. É isso. Essa é a síntese perfeita do drama. É por isso que pais e educadores se posicionam contra. Eles não são contra a ideia de multisseriação. Eles são contra a precarização que esse nome representa na prática brasileira. Ou seja, o problema não é a escola ser multisseriada, o problema é ela ser tratada como uma versão de segunda classe da escola seriada, o que acaba só perpetuando e aprofundando a desigualdade educacional entre o campo e a cidade. Exatamente. O nome do problema é desigualdade. E a escola multisseriada, precarizada, é apenas um dos seus sintomas mais visíveis. E essa questão final que fica no ar, né? E se o debate não for sobre qual modelo é melhor? O seriado ou o multisseriado? Talvez o verdadeiro desafio, a verdadeira inovação, seja abandonar essas caixas pré-definidas. Talvez a gente precise pensar em formas de organização escolar que realmente respeitem os diferentes ritmos de aprendizagem das crianças, os diferentes saberes e as necessidades de cada comunidade específica. Seja ela urbana ou rural. Seja ela urbana ou rural. Uma educação que finalmente se adapte às pessoas e não o contrário.